Tiago Reis Filho, que vai fazer uma palestra sobre psicologia e questão racial. O professor José Tiago, ele é psicólogo, psicanalista, é mestre em psicologia pela UFMG e professor do Unicentro Milton Paiva. Ele também é membro efetivo do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais. O professor já está trabalhando há alguns anos com a questão racial, foi inclusive tema da dissertação do mestrado dele, vai ser de doutorado também, né? E hoje nós estamos contando com a contribuição dele, a gente aqui. Vamos começar. Gente, boa noite. Queria primeiro falar o seguinte, tem um texto que saiu recentemente nessa revista do C, que eu pensei em apresentá-los para vocês, que eu não sabia exatamente quem estaria aqui hoje, né? Então eu teria duas vertentes, digamos assim, para poder começar a falar dessa questão. Seria uma vertente assim, mais psi e uma vertente um pouco mais sociopsicóloga. Tá? Então eu fiquei assim, de consultar um pouco com vocês, saber o que vocês queriam, quando vocês queriam começar, alguma coisa assim. Também não pensei em falar muito tempo, não. Pensei em falar um texto, uma coisa rápida, para a gente poder discutir. Eu queria muito mais conversar com vocês a respeito do que provavelmente ficar fazendo uma palestra minha pessoal. Tá? Eu vou então até aproveitar que as pessoas, né, devem estar chegando, alguma coisa assim. Espero. e ler um pouco esse texto, que é uma publicação mais recente. E aí a gente pode também pensar a partir dele algumas coisas, vocês vão depois perguntando, ter a oportunidade de perguntar, a gente poder discutir. Tá? Tem uma epígrafe que é do Mia Couto, é um autor, um escritor moçambicano que esteve no Brasil ano passado, esse ano também, e tem um livro dele muito interessante, que ele tem uma epígrafe no livro que é o seguinte: inquirido sobre sua raça, respondeu: a minha raça sou eu, João Passarinheiro. Convidado a explicar-se, acrescentou: minha raça sou eu mesmo. A pessoa é uma humanidade individual. Cada homem é uma raça, senhor polícia. Isso é das declarações do vendedor de pássaros, no texto dele. Bom, meu texto propriamente dito. Em entrevista ao Jornal do Brasil, em 88, o historiador Joel Rufino dos Santos afirmou que a negritude é o grande recalque brasileiro. Os efeitos sociais desse recalque seriam a criação de mitos e ideologias, teriam como função disfarçar, tornar invisíveis ou opacas as origens da questão das relações raciais entre nós. Uma citação de uma entrevistada minha. Célia: preto é isso. Quando não caga na entrada, caga na saída. Se ele não caga na entrada nem na saída, deixa um bilhete: eu volto. Num outro contexto, a psicanalista Neuza Santos Souza concluiu que não se nasce negro. O sujeito torna-se negro através da recuperação de sua história pessoal, o que é possibilitado pelo resgate da história de seus antepassados, representados por sua herança cultural e religiosa, num processo contínuo de identificação com suas raízes. Neuza vê a militância política como possibilidade de trazer uma imagem melhor da negritude. Isto nos anos que se seguiram à abertura política no Brasil, pós-79. Que outros recursos a psicanálise, no caso, nos ofereceria para compreender o processo de subjetivação? Tá? Freud fala no texto dele, sobre psicologia das massas, que o sujeito se constitui e diferencia-se através de uma série de identificações, um processo psicológico pelo qual um aspecto, uma propriedade ou um atributo do outro é assimilado e se transforma total ou parcialmente segundo o modelo dessa pessoa. A identificação é definida como a mais remota expressão de um laço emocional com outra pessoa. E a diferença entre identificação e escolha de objeto se dá na medida em que escolher um objeto é desejar tê-lo, ao passo que identificar-se um objeto é desejar ser como ele. Sendo assim, ele vai distinguir três tipos de identificação. A primeira, a identificação ao pai da pré-história pessoal, tomado como ideal ou prototípico. Ela constitui uma etapa do desenvolvimento que se situa antes do conflito edípico
E é a partir dessa identificação primordial que o desejo pela mãe é despontado e o pai passa a ser considerado como um rival. A rivalidade e os conflitos da relação de ter são tornados possíveis. A identificação primária é um derivado da primeira fase de organização da libido, a fase oral, em que o objeto é assimilado pela ingestão. A segunda forma de identificação é a regressiva, é posterior à escolha e consequente abandono do objeto, ou seja, é a identificação ao traço do objeto, que se dá através da apropriação de qualidades ou até de sintomas do objeto amado ou odiado. Um exemplo, Roberto fala: eu ficava olhando o meu pai, olhava o meu pai e ficava satisfeito de eu ser da cor dele. E olhava a minha mãe, ficava olhando: por que é que meu pai é dessa cor? Eu quero ficar da cor dele. Depois é que eu fui entendendo que eu era preto. A terceira forma de identificação é a histérica, que pode surgir com qualquer nova percepção de uma qualidade comum partilhada com alguma outra pessoa que não seja objeto da pulsão sexual. Essa identificação, que é baseada no desejo e é articulada à castração. Nesse processo de constituição do sujeito, duas instâncias são erigidas: o eu ideal, marcado pelo registro do imaginário, e o ideal do eu, marcado pelo registro simbólico. No estágio do narcisismo infantil, o sujeito é o seu próprio ideal, e esse estágio é caracterizado pela autossuficiência. É um período de intensa satisfação autoerótica, pois o sujeito basta-se a si mesmo. Esta situação é deslocada para o eu ideal, que se torna o depositário das idealizações desse estado. Em contrapartida, algo exterior ao eu do indivíduo vem se impor, superestimando as qualidades do objeto amado, produzidas pela idealização, onde o objeto é tratado como o próprio eu, ou seja, uma quantidade considerável de libido transborda para o objeto, que é assim colocado no lugar do ideal do eu. Nas três formas extremas do objeto amoroso apresentadas por Freud, a fascinação, a hipnose e a paixão, há algo que escapa à compreensão, que é o olhar. O olhar é a marca característica do estágio do espelho, segundo Lacan. É um estágio que é uma imagem que se apresenta sob o signo da completude, vem se impor para tentar tamponar a incompletude deste ser. Marcado nessa etapa, possui maturidade neurológica. Daí dizer que o sujeito está alienado no desejo do outro, pois o eu ideal suporta a identificação primária da criança. O modo como o sujeito vai assimilar sua imagem no espelho é comandado pela introjeção feita pelo ideal do eu. O ideal do eu fornece ao indivíduo um modelo a partir do qual o seu psiquismo vai se estruturar. Um modelo ideal, perfeito ou quase, que recupere o narcisismo original perdido, ainda que seja através de uma mediação, a idealização dos pais, substitutos ou ideais coletivos. Realizar este ideal será uma exigência que o supereu, definido como herdeiro do complexo de Édipo, vai impor ao eu. O supereu tem por funções a autoobservação, a consciência moral, a censura dos sonhos e é a principal influência no recalcamento. A autoestima do sujeito, que é um resíduo do seu narcisismo infantil, vai depender da realização ou não desse ideal e da satisfação da libido objetal, através do estar apaixonado ou da idealização do objeto sexual. O amor é, portanto, um antídoto contra o adoecer psíquico, sendo o desejo sustentado por uma fantasia que marca a posição do sujeito, sádico ou masoquista, por exemplo, diante do outro. Desejar o outro significa eleger uma parte do corpo de quem se deseja, objeto parcial, e da pulsão a ela ligado, também parcial, na busca do gozo. O gozo é buscado pela pulsão de morte e pode ir da posse à destruição do objeto do desejo. Para estancar o advento do gozo propiciado pelo fluxo intenso do desejo, cujo fim último é a destruição do sujeito, são construídas as práticas sociais decorrentes da cultura. A maneira como cada um se vê nessa dialética da tensão constante entre o ideal do eu e o eu ideal é que estrutura o laço social. Essa tensão vai imputar ao sujeito duas alternativas: ser criativo ou se deixar paralisar por ela. O sujeito, durante sua vida, oscila entre a esperança produtiva ou adaptativa e o desespero paralisador. No primeiro caso, quer dizer, da esperança produtiva ou adaptativa, uma citação da Núbia. Eu já tive esse negócio de ir para o clube. Ai, como é que eu vou para o clube? Todo mundo vai queimar e eu não vou queimar. O que é que você vai fazer no clube? Você vai queimar os dentes e a palma das mãos? Hoje eu tenho consciência de que não é nada disso.
tosto, fico lá, passo bronzeador e fico no sol. No segundo caso, né, quer dizer, esse desespero paralisador, né, a Cláudia fala, preto não tem vez. Oliveira, por sua vez, né, eu não ligo não, entendeu? Imagina se eu vou xingar ou brigar por causa que ele está me chamando de crioulo. Eu não estou nem aí não, pode me chamar, eu só não dou atenção, como se ele não estivesse falando comigo. É o ideal do eu que vai permitir ao sujeito transformar em atividade o que pode existir na sua fantasia como passividade. O que ele ganha com isso é uma promessa de completude narcísica, né? Ou seja, a libertação das impossibilidades que a castração lhe impõe, né? Castração essa fundada na diferença racial, étnica, sexual, religiosa, estética, política, social, etc., e que regula as diferentes formas de interdição, permissão e prescrição de condutas e desejos. A lei que regula o desejo ela é estruturada pelo complexo diégetico e abre para o sujeito 3 possibilidades. A aceitação, que originaria, no caso, uma neurose, a negação, que dá uma perversão, ou o desconhecimento de uma psicose. Em consequência, chamamos de moral o respeito aos direitos e deveres comuns a todos os cidadãos e às leis que os regulamentam. A moral é um efeito de nossa cultura que diz que devemos amar e respeitar uns aos outros. Para que isso se efetue, foram criadas normas de conduta que, por sua vez, originam modelos que devem ser seguidos por todos. Os que se afastam desses modelos, né, que ditam as normas socio-psicossomáticas, tornam-se excluídos, são marginalizados e, por isso, acusados de anormais, transgressores, criminosos. A transgressão dessas normas de conduta origina punições que são infligidas de 2 formas: em nível objetivo, com a criação de presídios, asilos, instituições para o confinamento dos transgressores. Em nível intrasubjetivo, o superior se encarrega de gerar os sentimentos de culpa ou inferioridade que visam fixar a posição do sujeito em sua fantasia, produzindo o que conhecemos como sintomas psíquicos. O sintoma é uma formação do inconsciente, uma realização de desejo. O desejo, por outro lado, é a força motriz do inconsciente. A psicanálise se propõe a reduzir o sintoma na medida em que revela os processos inconscientes que o produzem, pois o sintoma é sustentado por uma fantasia passível de reatualização através da regressão propiciada pela associação livre. Em suma, a linguagem, os hábitos culturais, as leis que regulam a vida erótica, todo este domínio do simbólico são barreiras erguidas contra a pulsão de morte, uma outra barreira seria o amor. No entanto, essas barreiras podem falhar, deixando que a coisa nos escape. É função, então, da ética tentar dar conta disso, fundamentando o nosso agir através dos discursos e tornando possível uma reflexão sobre as normas construídas no domínio da moral. Voltando à negritude, de acordo com a Neuza Souza, o ideal do eu do negro brasileiro é branco, o que quer dizer que a imagem corporal do negro é forjada à semelhança do branco, tornando opaca a questão da negritude. Houve no Brasil, principalmente a partir do século XIX, o desenvolvimento de um projeto de nação, da qual a figura do negro destoava. A contínua exclusão social, aliada a um espelho opaco, torna difícil e às vezes impossível ao sujeito negro realizar seu ideal. As possibilidades que iracenam são buscar um substituto desse ideal irrealizável, um parceiro branco, e em muitos casos essa união do negro com o branco revelará o amor do negro à brancura do parceiro. Em contrapartida, o branco buscando no parceiro negro a significação positiva de alguns estereótipos que são adquiridos em nível do discurso do mito negro, que são a superpotência sexual, o exotismo, por exemplo. A Célia me faz uma citação. Uma amiga branca, casada com um louro, quase se separou por causa de um negro. Ela caiu de gatinho, entre aspas. Uma outra alternativa, além dessas citadas, é tentar branquear o corpo utilizando alisantes no cabelo, pregador de roupa para afilar o nariz, lentes de contato para mudar a cor dos olhos, ou seja, a negação do próprio corpo como fonte de prazer. Esta negação, em alguns casos, vem aliada à negação das origens e tradições africanas. O sujeito negro é assim violentado e se violenta continuamente para cumprir os desígnios de um ideal inatingível em seu próprio corpo, os ideais da brancura impostos por uma sociedade racista.
Nessa tentativa, ele pode sucumbir à depressão, não encontrar saída e ficar preso aos estereótipos e à inércia psíquica. A negritude passa então a ser uma ferida que não cicatriza jamais, devido à impossibilidade de eleger esse significante como referência positiva. Citações. Chamar você de tição, de brasa apagada, cérebro de pilha, miolo de lata, esse tipo de coisa, preto quando nasce, você joga para o alto. Se voar, é urubu. Se cair, é bosta. Seu Oliveira quem fala. Outra citação. Um negro estudado sabe tratar as pessoas, frequenta teatro, cinema, restaurantes, trata bem a namorada, filhos, sabe conversar, é galante, parece um branco. Um branco sem estudos é parecido com um negro educado. É a Célia falando. Outra forma de lidar com a questão é sob a forma de afirmação e da busca de referenciais que possibilitem construir uma identidade e também do constante questionamento. A psicanálise, no caso, caberia fazer com que os negros, assim como a Núbia, se perguntem: qual é o meu lugar? Qual é a minha? É esse o texto. Esse texto eu apresentei em junho, agora na Jornada do Círculo, saiu na revista, essa revista aqui é de setembro, está aqui se alguém quiser adquirir, são só R$15 a revista. É o seguinte, só para começar a falar um pouquinho, é uma tentativa de falar de duas situações. Como eu falei com vocês, que quando eu vim para cá, fiquei pensando por qual enfoque pegar essa questão, que eu poderia falar muito do ponto de vista psi, ficar muito preso numa teorização psi, muito particularista e até individualista de uma certa forma, ou pegar a questão num contexto social, e aí se sairia um pouco do ponto de vista muito psi. E a minha tentativa o tempo todo é de tentar fazer uma ponte entre uma coisa e outra, né? Quer dizer, não ficar tão preso no discurso psi que individualiza e, portanto, descontextualiza do campo social, que eu acho complicado, e também não ficar preso a uma questão, um ponto de vista social que tira a subjetividade, né? Não sei se eu consegui fazer muito isso não, mas a tentativa é essa. Tá? E queria que vocês falassem alguma coisa. Não tem nada para segurar isso aqui. Bem, eu queria perguntar o seguinte. Você precisa se apresentar para eu também saber quem está falando. Meu nome é Vladimir. Bom, é o seguinte. Minha questão, eu também sempre busquei tentar fazer essa ponte entre a psicologia e uma perspectiva, social da questão do racismo. Vem me perguntando há algum tempo como é que eu poderia contribuir como profissional para essa questão, que eu acho que é uma questão assim, que também merece esse olhar do psicólogo, esse olhar para a subjetividade. E no interior do movimento negro, de modo geral, encontrei uma resistência muito grande, porque essa resistência vem justamente em oposição a um outro discurso também que se apoia em uma psicologia barata, uma psicologia que tenta justificar o racismo dizendo que o negro não ascende socialmente porque é complexado, o negro vê racismo em tudo porque é paranoico e assim por diante. Então, essa dificuldade, ela tem se colocado de maneira bastante grande e de tal modo que em muitos grupos de discussão há uma certa repulsa mesmo, na psicologia e aos psicologismos de modo geral. Então, eu pergunto se você tem encontrado também essa resistência, como é que você tem lidado com ela e qual que é a proposta
proposta que você tem, né, para poder abordar, né, o sujeito negro, né, a partir dessa perspectiva e poder fazer disso uma forma também de contribuição, né, para esse debate aí, tá, do racismo no Brasil. Deus me ajude. Eu também, Vladimir, eu comecei a pesquisar um pouco o tema, isso tem muito tempo, de várias formas. Quer dizer, primeiro foi uma inquietação minha, pessoal, na faculdade. Eu estudei na UFMG, era o único negro na turma, um dos poucos na faculdade, aquela velha história que a gente conhece bem. E quando eu estava me formando, né, isso até está muito colocado na minha dissertação de mestrado, que eu falo isso lá. Para formar, a gente tinha que fazer uns atendimentos, né, na clínica, aquela coisa toda, e aí eu fui e atendi clientes negros, uma criança e uma adolescente. E foi uma coisa muito curiosa, eu vou fazer uma viagemzinha um pouco longa aqui. E aí foi curioso porque a criança estudava numa escola pública, essas escolas públicas muito disputadas, né? Muito bem localizadas, muito bem disputadas, e sofria um problema escolar seríssimo, né? Problemas na escola e tal, dificuldade, uma inibição horrorosa e tal. Bom, tratei essa criança, ela melhorou, graças a Deus, mas eu nunca tinha pensado em nada com relação à questão racial. Era uma criança negra, né? E que estava numa escola, num contexto muito mais branco do que negro, né? Quer dizer, em momento algum eu pensei que ela pudesse estar sofrendo algum problema na escola pelo fato de ser negra e estar inserida numa turma onde ela era talvez a única e tal. E o adolescente foi um caso ainda mais curioso, eu falo mais porque talvez foi ele que tenha me despertado, né, para isso, que era um jovem adolescente jogador de futebol, em franca ascensão no futebol e, consequentemente, franca ascensão social. Morador de periferia e tal, mas idolatrado já pelas pessoas do time, as pessoas que acompanhavam o futebol e tudo mais. E foi me chamando a atenção, foi as relações que ele foi estabelecendo com as moças, né, as preferências dele, né, ele gostava de moças brancas do cabelo comprido. Aí um dia que ele me falou isso, eu achei aquele negócio estranho, né? Isso é que esquisito e tal, será que eu também tenho preferências? E comecei a pensar, né, se as pessoas que eu escolhia também tinham um tipo comum, essas doideiras que a gente nunca pensa assim, uma certa hora você começa a pensar e tal. E comecei a perguntar por quê que ele, especificamente, né, tinha essa preferência por moças brancas de cabelo comprido e tal. E fui vendo que no futebol isso era a norma, né? Entre aspas. E a partir disso eu comecei a me perguntar por várias coisas, né? Primeiro que eu falei assim, puxa, por que eu não estranhei que quando eu entrei no hospital psiquiátrico, uma boa parte das pessoas que estavam lá dentro, na época era um Raul Soares em plena decadência, né? Quando eu entrei lá, né, 80 e alguma coisa, tinha muito negro. Por que os cadáveres todos da anatomia eram negros? Né? E por que as pessoas iam tanto estudar na favela e todo mundo achava um barato trabalhar na favela e ninguém se perguntava pela questão racial? E eu comecei a ficar assim, incomodado com aquilo, porque eu também não tinha me perguntado em momento algum por nada disso, né? Comecei a procurar os movimentos, comecei a fazer minhas primeiras leituras, tive a sorte de encontrar uma pessoa que veio se tornar minha orientadora, uma pessoa muito legal nesse sentido, porque foi quem realmente me apresentou as coisas com relação a isso. Até então, a psicologia era totalmente ou radicalmente branca. Quem é? A psicologia, a professora Sandra Azevedo, né? Atualmente ela é professora do mestrado na psicologia da UFMG. E a Sandra tinha feito um trabalho, ela era uma feminista, tinha trabalhado com a questão da questão das mulheres e fez um trabalho sobre relação empregada doméstica-patroa. E nessa relação empregada doméstica-patroa ficou claro para ela a questão racial.
né? As patroas eram quase que hegemonicamente brancas, as empregadas quase hegemonicamente negras, né? E isso colocava uma situação, quer dizer, era como se fosse um resquício de escravidão, né? Em plenos anos 80, digamos assim, 100 anos depois, a escravidão, de uma certa forma, deixava rastros ainda nesse sentido. Então ela começou a trabalhar um pouco por aí e tal. E eu comecei então a estudar um pouco mais a questão, fui procurar os movimentos, fui muito mal recebido em todos eles, né? A MNU me recebeu super mal, a Casa Dandara me acolheu melhor, né? A Diva, o pessoal da Casa Dandara me acolheu melhor. Também não sei se porque na época tinha amigos comuns que frequentavam a casa, que estavam na diretoria da casa, então isso talvez me tenha me dado um acesso melhor. Trabalhei na casa por um tempo, né? E era muito curioso a discrepância dos discursos, isso fica muito evidente. Quando você quer fazer um discurso, as pessoas achavam muito interessante, porque, um caso rápido, assim, na casa teve uma criança que tinha um problema sério e tal, e de conduta, né, e tudo mais, e eu defendia junto às pessoas que estavam na diretoria da casa que o fato dela o único lugar que ela ia, que ela marcava-se uma certa referência, era a casa. E eu falava com o pessoal da importância e da responsabilidade que o trabalho da gente teria, então, para tentar, de uma certa forma, trazer essa criança mais para casa, né, para a Casa Dandara, no caso, e a partir daí fazer um trabalho com ela. Eles achavam aquele esquisito, né, e tal, mas será que uma coisa tão pequenininha dá resultado, né, e tal, e deu. Achei até curioso isso, né? Deu resultado, mas também não sei se eles deram tanto valor a seu trabalho que foi feito por mim, não. Isso é para me perguntar para eles também, não sei se é assim. O grupo da universidade, o GIAB, né? Esse nem me recebeu, esse me jogou pedras do primeiro, sempre, tá? Era um grupo predominantemente de pessoas da letras e da educação que não me receberam em nenhum momento. Então, assim, ficou uma coisa para mim muito curiosa, assim, mas que coisa estranha é essa, né? Que a gente fica tentando entrar nos movimentos e as pessoas não aceitam. Você faz um discurso que desconstrói totalmente o discurso que é o discurso dos movimentos, né? E o movimento não se abre para ouvir qualquer coisa que venha criticá-los um pouco, né? Então eu comecei a perceber isso, olha, realmente eu devo estar incomodando muito, enchendo muito o saco dessas pessoas, tá? E aí eu resolvi que meu movimento seria outro, né? Quer dizer, olha, respeito, acho necessário, acho válido, dou maior apoio, participo quando eu sou chamado de alguma forma, mas assim, dessa forma. Para você ter uma ideia, eu tentei falar várias vezes na Secretaria para Assuntos da Comunidade Negra, né? Essa é a Semana da Consciência Negra, a Secretaria está como programação, tentei falar na Secretaria várias vezes, tentei fazer com que eles divulgassem esse evento hoje aqui, porque eu acho que ele tem uma importância histórica, né, para a cidade, para os negros e para a psicologia, né? Nunca se falou, né, sobre a questão racial na psicologia, entendeu? Então, assim, eu tentei fazer isso, não me deram resposta, Marquinhos não me ligou de volta. Deixei o telefone na minha casa, no meu consultório, liguei 3 vezes, não me ligou de volta. Essa não é a primeira vez, tá? Não é a primeira vez, eu já cheguei aí e tal, eu conheço o pessoal todo da secretaria, quer dizer, não é questão de conhecimento, eu não sei que disposição é essa, se é que há, né? Também não quero ficar preocupado com ela, não, né? Porque não tem mais, sabe, eu faço tantas outras coisas e acho que é por aí. Então, você perguntou, a segunda parte dessa pergunta, né, o que é possível fazer. Eu acho que é isso, eu acho que a primeira coisa a gente tem que falar, sabe, a gente tem que sair tem que sair, tem que se fazer, sabe, essa coisa da invisibilidade tem que acabar, né? E essa invisibilidade é uma coisa que me incomoda profundamente, talvez seja a palavra que eu mais grife, assim, sabe, toda vez que eu estou falando. Quer dizer, se a gente não estiver falando, ninguém vai escutar, né? Já tem uma certa má vontade de escutar mesmo, né? Então a gente tem que falar até cansar, né? Mas eu
acho que essa fala, ela vem muito em cima de um discurso social, sabe? Então, não sei, eu acho que isso está um pouco desgastado. Porque quando eu penso em psicologia, né, eu penso através de um outro discurso, tá? O discurso do sujeito. Tá? E parece que os movimentos, eles se prendem muito a uma questão social, econômica, uma certa limitação, é como se fosse um gueto e que todo mundo falasse a mesma linguagem. Sabe? Eu vejo assim. Então, acho que isso torna a coisa um pouco antipatizada, sabe? Assim, aos olhos dos outros e tal. Eu acho que se a psicologia pode intervir, ela pode intervir através desse outro discurso, o discurso do sujeito, sabe? Não esse discurso focado no social, na diferença econômica. Ainda que esse sujeito esteja perpassado por todas essas questões. Entendeu? Tá, ó, eu vou Discordar. Eu vou concordar em parte. Em parte, então tá Né? bom. Porque eu acho que tem isso sim, né? É um certo cansaço do discurso da militância. Tá? Mas eu acho que a gente tem que pensar assim, eu particularmente sou uma pessoa assim, né? Já deixei claro que eu tenho uma certa antipatia do discurso da militância, porque eu não sou militante, nunca fui militante, pelo menos da forma como é conhecido ou percebido. Mas eu acho que é importante a gente não perder isso de vista também, não, porque se a gente consegue grandes coisas, grandes mudanças sociais, políticas, é através da militância. Né? Quer dizer, ela tem uma importância muito grande. Talvez a forma de militar a gente possa questionar, tá? Mas não, sabe, tirar a questão da militância, acho que é perigoso. Acho que não é cansativo falar da desigualdade, não. Né? Nós somos o país que tem a pior distribuição de renda do planeta. Eu acho que isso não é para ser desconsiderado. Né? E quando você pensa na pior distribuição de renda do planeta, quem está abaixo da barra são os negros. Então, assim, isso não é para ser desconsiderado de forma alguma, porque eu acho que isso traz consequências psíquicas graves. Isso enche presídio, isso enche hospital psiquiátrico, isso enche FEBEM, né? Isso enche a rua de gente, de mendigo. Então, acho que não é uma coisa para a gente desconsiderar, não. Né? Então, assim... Eu não digo, não há que se desconsiderar, mas assim, pegar só por este viés, que eu acho que tem acontecido. Por isso que eu discordei em parte só, né? Entendeu? Por isso que eu discordei em parte. Você fecha um discurso, Sim. você fecha. Então, assim, a pessoa já não chega, não é militância, não sei o quê, porque não quer ouvir. A verdade é essa. Mas, então você fecha a coisa. Porque as pessoas têm uma tendência a pensar que existe uma negritude, ou existe um negro, né? Quer dizer, existem negritudes, existem negros, né? Da forma mais variada, né? A negritude na Bahia é diferente da negritude em Minas, que é diferente da negritude no Rio Grande do Sul. Né? Eu falo isso por ter estado nesses lugares e ter visto essa diferença. Não falo que é melhor ou pior, não, é diferente. Né? A forma de ser negro na Bahia é muito diferente da forma de ser negro no Rio Grande do Sul. Né? Então, assim, que curiosamente, você até vê lá, né, assim, uma situação, uma condição social muito melhor dos negros no Rio Grande do Sul que na Bahia. Né? Então, tem essas coisas a serem pensadas. Mas não tem aí uma assunto, não? Essa questão do negro na Bahia não tem uma conveniência também? É batucada, é isso, é rua, é animação. Né? Eu não sei aonde que não está camuflado essa situação nossa. Quer dizer, eu concordo assim, amplo, social, econômico e político, não assim. E é a questão mesmo da barra. Está lá embaixo, nosso país é de negro. E por que desconhecer isso? Eu acho que a questão é essa. Te dá uma informação, assim, você sabe que uma pesquisa feita pelo pessoal da psicologia e da sociologia do trabalho, Salvador é a cidade onde mais se trabalha no Brasil depois de São Paulo. Sim. Né? As pessoas trabalham muito.
né? E as pessoas que estão no carnaval estão trabalhando. Então, quer dizer, essa ideia de que a Bahia é samba, sei lá, música, dança e preguiça, é uma ideia vendida, porque assim, quem está lá na preguiça e na vida boa são os estrangeiros, né? Digamos, os não baianos, tá? Porque eles estão lá ganhando dinheiro. Inclusive na época dos carnavais, aquela coisa toda, eles chegam a trabalhar quase 20 horas por dia, porque as pessoas vão sair dos seus trabalhos normais e ainda vão fazer uma jornada dupla, mesmo que seja dançando lambada com as pessoas, eles ganham dinheiro com aquilo. Né? Então, assim, é a forma, né, a gente ver, tem que mudar um pouquinho. Talvez eu não esteja entendendo como que eu estou enfocando essa situação. Que há uma conveniência, sim, e isso não é discurso que possa, né, engajar isso aí, de conveniência mesmo política, econômica e social. De manter os negros naquele lugar. De manter os negros naquele lugar. Sim. Eu acho que a gente tem que ter essa escuta e Sim. tem que ter um olhar Sim. para isso, se não tem conveniência política, econômica e social num lado desse. Né? Bancar isso aí. Você sabe que teve um texto que eu escrevi para o jornal do Conselho Federal de Psicologia, que eu acabava o texto falando o seguinte, que para a psicologia a questão não era tirar o negro do gueto, mas tirar o gueto do negro. Eu quase apanhei com essa frase. Mas o que eu recebi de telefonema, de carta e tal, o pessoal queria me matar, né? Porque eu ficava... mas falaram horrores por causa disso. Porque acho que são esses dois lados. Tem a questão de estar no gueto, é uma questão social, econômica, muito maior. Né? E tem essa questão que eu tenho puxado muito, que é o gueto no negro, dentro, intra. Né? Até voltando à sua primeira pergunta, acho que vou responder ela a noite toda. Né? Ou melhor, vou responder ela a vida inteira, né? Vou tentar pelo menos. Né? Não, porque as perguntas estão girando em torno e a pergunta dele acho que vai perpassando esses pontos todos. Né? A dificuldade de trabalhar com pessoas negras numa clínica. Eu não sei se alguém já teve aqui e tal. Né? É muito difícil. E eu comecei a ficar muito incomodado com isso, né? Com os meus clientes negros. Sabe? A dificuldade que é, falando em linguagem psi, né? O masoquismo, que coisa impressionante, sabe? A sujeição ao outro, que coisa horrorosa, sabe? A inibição para tudo, sabe? Para a escola, para o trabalho, para o amor, para o dinheiro, a dificuldade de lidar com as coisas, né? Assim, uma coisa impressionante. E eu fico assim, por que meu consultório não está transbordando de negro, entendeu? Verdade. Assim, por que não está transbordando? Porque assim, para mim é uma questão que transborda, né? Então eu queria poder estar trabalhando diretamente com isso, mas é muito difícil. Eu só um pequeno comentário. Essa semana eu estive presente na festa de Angola e eu tive uma conversa com um amigo e ele não gostou porque eu o parabenizei pela passagem de aniversário dele da República, do país deles, né? E eu já tinha comentado com outros amigos que eu sempre senti que os negros africanos, eles nos olham, a nós negros brasileiros, com um certo olho por cima, eles nos sentem como se nós fôssemos negros autênticos. Eles são os autênticos e nós, né? O que é verdade. De uma certa forma. Não, de uma certa forma. E eu não gostei, eu não gosto dessa palavra porque eu acho que nós somos sequestrados, né? E realmente a gente passou por uma série de situações que isso tudo subiu em cima, né? E o negro brasileiro realmente ele precisa passar por um processo de reconstrução. Né? Nós perdemos a nossa identidade, perdemos língua, perdemos história, né? Nós não temos história. Né? E, então eu virei para ele e falei, olha, parabéns pela independência do seu país. Ele falou, não, meu país não, nosso país. Eu falei, não, meu país é Brasil, o seu país é Angola. Ele não gostou. Falou assim, não, mas isso não pode ser colocado assim. Eu falei, não, pode sim. Porque eu sou negro brasileiro, você acha que eu não tenho uma imagem, eu não tenho uma identidade nacional? Então eu comecei a perceber que, sabe, existe isso, essa colocação que você está fazendo é muito do negro brasileiro. Né? Eles passam talvez por mais guerras do que nós, eles têm
uma estrutura social pior que a nossa, né? Eles não têm entre aspas, paz, né? Como a nossa, mas eles têm pelo menos uma certa consciência, né? De que eles são o que eles são. Isso é uma identidade. Né? E eu acho que eu não sei se ele se incomodou por eu não ter acertado, né? Como se fosse um título que ele quisesse me dar, ou se ele se incomodou porque ele não esperava isso de um negro brasileiro. Mas não existe essa identidade, não. Eu acho que ela está sendo destruída, bombardeada. Né? Deles. A África está toda completamente estourada. Assim, acho que né? Acho que é um processo brutal mesmo de destruição das culturas, dos povos, dessa cultura. Né? Ela se engalfinha, né? Você viu a própria Angola, o que acontece com essa guerra de Angola que não acaba nunca. Né? Quer dizer, acho que eles já tiveram isso. Talvez eles tenham um passado que possibilite isso de uma forma muito melhor que a gente tem. Né? Isso é uma coisa. Eles têm algum registro lá, né, lá atrás, que dê isso, mas que nos últimos anos, nas últimas décadas, o que eles têm tido é um bombardeio para destruir radicalmente, né? É uma desatenção total. Isso é uma coisa que me incomoda profundamente. Entendeu? Por que o planeta não é preocupado com a África? Sabe? Por que a África não interessa? Sabe? Por que a única coisa que interessa da África são os diamantes, por exemplo, ou os elefantes, né? Assim, não tem o menor interesse. Você vê que a gente assiste todo dia aquelas notícias de que o povo está morrendo de fome, sabe? E ninguém faz nada e não tem o menor interesse em fazer, né? Se fosse ser bem pesado, assim, né? Parece que tem um interesse planetário em destruir realmente a negrada, apagar a negrada do planeta. No Brasil isso vai acontecer em poucas décadas, né? Nós desapareceremos. Com ela a história da escravidão, da exploração. E o perigoso que é até a própria história do homem, né? Que o homem surgiu lá. Eu estava querendo puxar de volta a questão aí do psicólogo, né? Você fez um comentário sobre seus pacientes negros. Eu já me perguntava também se seria possível traçar um perfil do negro, né? Assim, perfil psicológico mesmo do negro brasileiro. Porque, como você falou, são vários negros, né? A gente pode falar não só o negro do Rio Grande do Sul, da Bahia, de Minas, o negro da classe média, classe alta, da classe baixa, e assim por diante. E esse sujeito realmente ele é muito diverso, né? E tem peculiaridades que não seria sujeito. Mas eu acho que realmente tem um certo ponto de convergência desse perfil, porque esses elementos que nos unem, né, essas questões comuns, realmente têm sido muito fortes, né, para a gente como um todo. Né? Já se escreveu muito, já se falou muito sobre isso, quer dizer, essa situação da democracia racial, que é meio esquizofrênica, né, de você ter ao mesmo tempo uma assertividade cultural, as pessoas aceitam, entre aspas, certos valores da cultura afro-brasileira, mas ao mesmo tempo rejeitam uma parte, aceitam outra, e assim por diante. Então, eu estou perguntando isso porque estava lendo recentemente um livro do Jorge Couto, o Capitão Mouro, que ele fala da história do Quilombo dos Palmares, também sob a ótica de um Mouro, capitão que contribuiu, né, para a montagem daquela fortaleza, daquela estratégia de sobrevivência. E durante o longo do livro ele faz vários relatos sobre a maneira como o negro era tratado, né? O perfil dos vários negros naquele período, e a questão religiosa, né? Sobre a alma, né? Como que o negro foi
axé, né, essa coisa toda que foi super valorizada e como se fosse realmente uma tábua de salvação, uma forma de afirmação mesmo desse lado de que nós somos gente, nós somos pessoas e temos alma, temos um valor dentro da gente que transcende a nossa epidemia. E um dos perfis, né, que mais aparece no meio é justamente isso, é da alegria, da assertividade, da cordialidade. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque acho que esse é um modelo também que nos impuseram e que o seu relato, né, sobre os seus pacientes contradiz, né? Está falando, bom, ele está muito tímido, está muito retraído, ele não tem essa sexualidade toda aflorada, né? Ao contrário do que está aí nos estereótipos. E eu queria te ouvir falar um pouco. É possível traçar esse perfil dentro, né, do negro brasileiro. Eu não sei se essa coisa de falar do batuque, se isso confere ou dá alguma alma, não. Né? Vem pra frente. Tá? Não sei se isso confere alma, não. Eu acho que continua, né, pelo menos pelo que eu fico vendo, assim, algumas situações em que o negro é valorizado onde ele não pensa. Né? Por exemplo, onde é que o negro tem chance de ascensão social no Brasil? Falando assim, em linhas gerais, né? No futebol e no samba, onde ele não pensa. Né? Jogador de futebol é famoso por não pensar. Né? Ele é hábil com as pernas, ele é hábil com o corpo, mas ele não pensa. Tá? No samba você tem que ser bom de mão, né, para o batuque, bom de perna para o bom samba, bom de gogó para cantar. Né? Você não precisa pensar também. Então, não acho que valorizam, né? Quer dizer, continua no mesmo lugar. Tá? Você continua sendo, né, um ser que não pensa. E os que pensam às vezes não chegam a ter, digamos assim, a importância que merece. Né? Há uns dias atrás, conversando com uma pessoa, que é um diretor de teatro, ele falando do Caetano e do Gil, uma observação banal, assim, né? O quanto que o Gilberto Gil é extremamente superior ao Caetano em todos os sentidos, quer dizer, musicalmente falando, né? E até mesmo politicamente falando e tal, e o quanto o Caetano é muito mais divulgado, falado e seguido e acompanhado, está na mídia o tempo todo, né? E tal. Quer dizer, bom, isso é só para a gente ter uma ideia. A outra parte, né, sua pergunta, quando se fala dos que os pacientes apresentam, o que é o estereótipo do negro, acho que é bem um pouco isso. Quer dizer, os negros que estão, né, no consultório, eles estão sofrendo por pensar. Tá? Porque os que não pensam, entre aspas, tá? Não pensam aqui não no sentido, tá? Os que não estão assim pensando ou entrando em conflito com todo esse imaginário social, aí, toda essa ideologia, né? Eles ficam na área deles. Tá? Uma coisa que me aborrece e ao mesmo tempo me dá um certo alento é ligar às vezes a televisão naqueles canais idiotas que a gente tem e ver aqueles programas piores ainda que a gente tem, é aquele bando de grupo de pagode, né, que ficam lá 15 caras, um fazendo de conta que canta e 14, né, pra lá e pra cá. Porque fica uma coisa meio banal, assim, né? Puxa vida, você só sabe fazer isso, é só isso que divulga, é só essa porcaria de música e tal. Mas ao mesmo tempo eu fico assim, eu volto atrás e falo, olha, essas pessoas estão aí, estão na mídia, estão aparecendo, estão saindo das periferias, estão saindo de uma situação de vida miserável para ter alguma forma de dignidade, né, digamos assim, para viver.
Elas ganham algum dinheiro que permite a elas viver com uma certa dignidade. Então você fica assim, entendeu? Você fica meio... O que eu falo? Né? Então, não sei se eu te respondi muito não, tá? Estou viajando assim, falando meio sozinho. Agora, você falou a questão do corpo. Vou dar para vocês uma coisa assim, que muito me impressionou. Tem um colega que é vice-presidente do GAPA, o Luiz Morando, e um dia eu encontrei com o Luiz por acaso numa livraria. Ele estava conversando sobre algumas coisas lá, olhando os livros do trabalho dele. Ele é uma pessoa que pesquisa homossexualidade, e ele tinha me comentado comigo que tinha saído numa revista G Magazine, né? Que é uma revista de homens pelados que tem aí agora, lá de maior sucesso, e que tinha saído fotos do Vampeta, jogador do Corinthians. E que, bom, ele tinha comentado comigo que logo depois que o Vampeta saiu na revista, as revistas seguintes, né, a saída dele na capa, as fotos dele, tinham cartas assim, muito curiosas. E ele então me enviou um xerox dessas cartas. Eu infelizmente não tenho elas aqui, mas eu tenho em casa. E era curioso porque assim, as cartas diziam, algumas elogiavam a coragem dele, um jogador de futebol famoso e tal, sair pelado, aquela coisa toda. Algumas elogiavam, né, o físico dele, que ele era um homem bonito, isso e aquilo, mas o que tinha de carta que falava, né, mal do Vampeta, assim, esculachava o cara, escrachava, né, falando que, como é que é? Eu jamais transaria com o Vampeta, sabe, ele é feio mesmo, não é à toa que ele é chamado de Vampeta, vampiro com capeta, e vai por aí afora, uma série de cartas, sabe, assim, eu achei aquilo tão estranho. Eu falei assim, gente, eu nunca imaginei que alguém fosse comprar uma revista para ver alguém pelado e escrever uma carta tão agressiva para a revista por causa dessa pessoa. Quer dizer, na minha cabeça não passou isso nunca, né? E tal. E eu fiquei assim, será que as pessoas todas que posam na revista recebem cartas desse tipo? Né? O que é isso que atrai tanto as pessoas? Porque o Vampeta foi a maior tiragem da revista. Até ele sair pelado na revista, ela era uma revista que vendia muito pouco. Né? Com ele a revista vendeu tanto que tiveram que fazer lançamento, entendeu? Ele foi autografar revistas, virou um sucesso total. Né? Então depois dele foi o Ednei, que foi outro sucesso total. 2 negros, jogadores de futebol. Né? O Luiz até falava comigo assim, que achava que o sucesso se devia ao fato de serem homens jogadores de futebol. Né? O Luiz, que é branquíssimo, ele achava que jamais porque eles eram negros. E eu não quis entrar em discussão com ele sobre isso e tal, mas falei assim, olha, que coisa é essa que tanto atrai, né? Nosso famoso estranho lá do Freud, né? Heinrich, né? Aquela coisa que ao mesmo tempo que atrai, sabe, afasta totalmente, né? Por que a mulata é tão idolatrada no carnaval? É linda, maravilhosa, samba, tá nua, né? Na Globo, na Beleza, toda peladona, linda, né? Mas na hora de ficar com ela, né? Ela ainda conseguiu o Hans Donner. É a única. Sim. Né? Quer dizer, tem essas coisas que são muito, sabe? As pessoas têm muita dificuldade. Isso aparece muito na clínica, né? Essa coisa. As mulheres negras, por exemplo, que fazem curso superior, o número delas é 3 vezes maior que o número dos homens. Né? Quer dizer, então para cada, sei lá, 90 mulheres que fazem curso superior, você tem 30 homens negros. Essas 90 mulheres, né, a grande maioria delas ou vão ficar sozinhas, solteiras, ou elas vão se casar com um homem muito inferior a elas. Né? Isso é dados estatísticos de pesquisa, isso não sou eu que estou falando da minha cabeça, não. Tá? Quer dizer, tem alguma coisa errada nisso aí. Né? E os homens os homens que vão aí ascendendo socialmente, eles vão se casar preferencialmente com as mulheres brancas ou pardas. Né? Nunca, quer dizer, as mulheres negras estão no último registro aí de escolha
né, digamos assim, objetal aí para um casamento e tal. Né? Aquele velho ditado, né? Branca para casar, que é parda para transar, né? Para trepar, e preta para trabalhar. Né? Isso vale até hoje. Está valendo. Não esquecendo também do Fernando Henrique, né? Porque também tem um pezinho para cozinha. Quando convém. Né? Quando convém. Pois é. Quando convém, todo mundo tem. É terrível isso, né? A gente se sente mal por estar no lugar. Quando convém, todo mundo tem. Só de conveniência, né? Chocante, né? Presidente sociólogo. Um bom sociólogo, podia ser de passagem. Não se Bom esquecer sociólogo. nunca dessa Um trabalho legal. Inclusive sobre a questão dos negros, ele tem um trabalho razoável sobre isso. É um papel, né? A gente também não pode desconhecer isso, né? Eu acho que é uma questão que aí é que vale essas instituições de lembrar isso, né? Quando se fala, também não quero me afastar, né? Do Sem Terra, eu acho que eles conseguiram muito, né? Foi debatendo mesmo, uma luta, né? Eu acho que essa questão tem que ser lembrada mesmo, que nós somos formados por negros. Por que não? Né? Por que negar essa raça nossa? Mas, pois é, por que nega? Em que momentos que nega? A gente tem que pensar nisso também. Né? Quer dizer, não é só negar. Em que momento que isso é negado? Porque não é negado o tempo todo. Né? Não é negado o tempo todo. A gente está falando, quando convém, isso é lembrado, e lembrado muito. Pois é, mas já Né? de uma forma A Bahia vende, por exemplo, a imagem do Estado negro. A maior nação negra fora da África. É assim? Né? E é um estado do Brasil onde o negro tem uma situação horrorosa de vida. Né? Por exemplo, mas vende essa imagem. Quer dizer, isso vende a Bahia. Né? Então, assim, quer dizer, você tem que ver em que contexto que a coisa também fica, sabe, ruim. Né? Que em determinadas situações é ótimo. Quando alguma pessoa vem ao Brasil, por exemplo, lá no Rio, a maior moda agora é fazer, né, turismo na favela. Tem grupos organizados, as pessoas chegam no Rio e querem visitar a favela, vão grupos organizados visitar os morros. Né? A Rocinha, você chega lá na porta da Rocinha, lotado de van, cheio de estrangeiro, o pessoal sobe o morro e dança, e entra nos barracos, é um inferno. Tá? Eu fui lá ver. Entendeu? Então, assim, quer dizer, isso está vendendo o Rio de Janeiro. Olha que loucura, né? Que coisa mais pelas avessas, né? Está vendendo o Rio. Né? Em vez do pessoal dos europeus irem para Ipanema, eles vão para a Rocinha conhecer. Não são só os antropólogos, os psicólogos sociais, não. Né? O pessoal está lá. O interesse é esse, é a conveniência. A gente nunca deve deixar de ter esse olhar. Por que isso foi direcionado aí, no Rio de Janeiro, com tanta beleza natural? Pois é, que né? coisa, essa pergunta super interessante. Né? Isso é interessante. Né? Por que é que ficou? Né? Tipo assim, eu não queria perder de vista também aquela coisa anterior de sair, né? Tipo assim, por que a gente também, né, da questão pessoal dos negros, né? Que eles não querem ficar colocando a situação antagônica, né, brancos e negros, não, mas assim, pensar um pouquinho também do lado dos negros, mas antes disso, por que ficou? Por que essa situação ficou como está? Né? Por que ela é assim? Por que ela permanece tão ruim? O Brasil hoje tem 7 milhões de negros na chamada classe média. Né? Dá quase um Portugal. Né? Portugal tem o quê? 10, 11 milhões de habitantes. Né? Quer dizer, a classe média no Brasil hoje é quase um país, quase Portugal inteiro. Mais que a Dinamarca. Muito mais. Quer dizer, e a gente começa a ver coisas começarem a acontecer, por exemplo, né? Quer dizer, quando o mercado também sacou isso, né? Isso é interessante, porque não tirando aí toda a questão, né, histórica dos movimentos mesmo dos negros, mas tem uma questão de mercadológica também. Né? Uma vez que se descobrir um nicho de mercado, as portas começam a se abrir. As portas começam a se abrir. Você começa a ver negro na publicidade, você começa a ver negro em cargos de decisão, entendeu? Você começa a ouvir falar mais disso, é possível falar. Né? Agora a gente tem que
finalizar, né, para variar, para não perder o hábito, que é o seguinte, eu fico perguntando, quando você vê um negro na televisão, na novela, onde é que ele está? Quando você vê um negro na propaganda, onde é que ele está? Propaganda de quê? Né? O Sebastian da C&A, ele nunca vestiu uma roupa C&A. Já viram? Que ele veste um terninho branco. Que nenhuma outra pessoa na propaganda usa, só ele. Falou o que quiser. Agora está tendo uma propaganda de praia. Ele apresenta de terno branco. Tudo composto, não é com uma roupa C&A. Né? Quer dizer, é uma coisa complicada? Porque aí. Aí eu não estou discordando de você em parte, né, porque existe aí uma questão de imagem de mercado. Mas você fala que, por exemplo, existe hoje uma abertura de mercado. Eu não sinto isso ainda. Não existe isso. Eu acho que nós estávamos discutindo isso antes. Não, existe. Há 10 anos atrás não tinha uma propaganda com negros, eu não me lembro de ter visto. A não ser que ela Não, e nem o mercado. Não sei Na semana, eu no mercado, a gente não paga. Hoje, maquiagem. fazer nota negra. Não, existe, realmente hoje existe estudos. Você sabe que hoje a raça negra são 200 milhões de dólares no Brasil, se tem 7 milhões e meio de negros acima da classe média, isso existe. Mas não existe ainda uma coisa no Brasil, né, realmente uma coisa desenvolvida. Né, não existe isso. Eu acho que, por exemplo, a gente não pode entrar também nessa discussão do símbolo, como o Sebastião, porque foi consagrado como símbolo no caso do Ombro, é outra coisa. Né? Eu acho que eu acho que isso é um caminho, sabe? Essa questão mercadológica, a gente estava discutindo isso antes da nossa conversa. Eu, particularmente, acredito que é o caminho, inclusive, da gente ter uma nova ordem social, psicológica, sabe? De trabalho. Né? Porque é assim que algumas outras sociedades, por aí fora, estão se desenvolvendo. Né? Algumas comunidades negras estão se desenvolvendo. Né? Através realmente do mercado, porque a nossa realidade hoje é essa. Né? Isso em todas as situações sociais, né? Em todos os países. Esses dias eu estava vendo uma revista mostrando uma foto de uma chinesa limpando uma autódromo de um americano. Né? Mas a única forma que ela está tendo, né, quer dizer, essa abertura de mercado na China, para que eles ganhem mais dinheiro, para que eles se desenvolvam. Eu acho que isso é uma coisa necessária. Né? Eu, pelo menos, assim, um caminho que nós temos como negro no Brasil hoje em dia é isso. Você não acha pouco? É pouco. Por isso que eu acho que é não é complicado a gente pensar que né, nós somos 7 milhões e meio na classe média, que tem o quê? 30, 40, 50? Sim, é pouco. Eu estou falando que ainda é pouco. Eu estou falando que não é uma coisa tímida ainda. Mas é um caminho. Sim, porque, eu não estou fala... desconsiderando caminho, não. Né? De forma alguma. Eu estou só questionando assim, quanto tempo foi necessário para chegar a ter um mínimo? Porque se pensa bem, né, se você pensar, falar da minha cozinha, né, já que a cozinha foi tocada, né, na minha história pessoal, por exemplo, quantas gerações foram necessárias para ter acesso a alguma coisa? Alguma coisa que eu digo assim, acesso aos meios né, aos bens aí de consumo e tudo mais. Entendeu? Acho que é muito tempo. Né? E sem contar que quem continua, sendo a força geradora de trabalho, e sem contar que quem continua, né, como eu falei abaixo da barra, ainda sabe, ainda são os negros. Quer dizer, essa classe média aí no Brasil, disseminada num país de 160 milhões, né? Quer dizer, é muito pouca gente. É óbvio que a gente não pode... Especialmente se você comparar, por exemplo, com os italianos, né, que chegaram depois da gente, tiveram uma ascensão assim... Os italianos, os alemães, mas eles vieram com todas as regalias, honras, glórias e privilégios, né? Eles vieram, a gente não podia entrar no país mais, já não se podia entrar no Brasil mais, nem não podia entrar no país. Já não entrava, né? Pois mas eles vieram também em que condições? Eles vieram com subsídio governamental, aquilo que os sem terra estão até hoje repetindo.
terra para trabalhar. Eles ganharam. E as melhores. As melhores. Ou seja, só não dá certo se não quiser. E dito isso, subsídio não só terras, como dinheiro, como subsídio, como tudo mais que tem direito. Mas isso não pode ser falado, né? Isso não é falado, você já viu? Uma coisa tão curiosa. Está até passando uma novela aí a respeito disso. Eu infelizmente nunca vi nenhum capítulo. Eu queria ver até como é que isso está sendo tratado lá. Sabe? Porque assim, vocês estão mostrando, né? Não sei se alguém aqui acompanha pode falar isso. Mas eles estão mostrando isso, né? Que não foi sabe? Eles não vieram em navios negreiros, não vieram acorrentados, não morreu um terço de italiano no meio do caminho. Né? Metade, sei lá, um terço que chegava, né? 2 terços morriam. Entendeu? E dos que chegavam também, metade morria logo quase que imediatamente, porque estava doente, estava cheio das coisas. Né? Quer dizer, e para chegar aqui para trabalhar como? Para viver como? Entendeu? Aí você simplesmente libera aquele povão todo de um dia para o outro, sem sequer querer saber. Bom, eu vi um pedacinho, acho que dá para pegar um pouquinho por aí. Eu vi uma cena, realmente é um fragmentinho. Eu acho que estava aquela discussão lá, não sei se novela tem discussão em novela, né? Mas estava aquela dinâmica assim de que o cara parece parece que o cara era acostumado a dar chibatadas lá. Era um esquema dele, funcionava assim. Aí não sei porque lá aconteceu uma coisa, parece que a italianada reivindicou assim, tipo assim, olha, comprar na venda e ficar devendo não dá não. Não pode ser obrigatório. Uma coisa assim, ou seja, surgiu um certo questionamento. Eu fiquei pensando aqui, a coisa que você está falando, eu pensei, deve até mostrando assim, olha, essa turma aí questiona, reivindica, luta, tanto que parece que faz uma referência assim, a Itália tem essa tradição libertária, o pessoal lá eles não vão aceitar esse esquema assim que nós estamos acostumados a fazer aqui. Então talvez a novela está saindo por aí, sabe? Então assim, quem reivindica, quem não sei o que, por isso que eles estão... Sem contar a beleza, né? E talvez mostrando que essa turma aí, ó, estão aí há 300 anos, não fizeram nada, foram libertos tudo, né? E continuam lá engraxando sapato, conduzindo charrete, ninguém labuta, ninguém trabalha, ninguém que foi a imagem que passou durante muito tempo, né? Até nos anos 30, então isso era forte, né? Parece que a figura do Jeca Tatu, aquela figura daquele cara, né, que não faz nada, que fica lá, a roça, não planta a roça, que dorme com os porcos. É por aí, eu acho que não está muito diferente disso ainda não, mais ou menos a mesma coisa. Ou então são pessoas, né, pelo que eu noto, assim, que fazem um movimento vingativo, né, daquela coisa de vingança, ou só ficar fofocando, passando informação de um pro outro, umas coisas assim, sabe? Uma coisa assim meio improdutiva em todos os níveis, tanto nível de trabalho quanto a nível de psiquismo mesmo, inclusive, né? Parece que é um niilismo assim bem marcado mesmo, sabe? Mas eu estou falando isso esperava coisa melhor, mas eu estou falando isso pela ceninha que eu vi também, não vi mais. Mentira, assiste todo dia. Ela agarrada na novela, não tem um capítulo. Eu acho que a gente tem que lembrar quando você fez a novela, né? Eu acho que a questão histórica mesmo que teria que ser batida é essa, né? Essa vinda dos italianos e como foram deixados os negros, né? Ao erro, a sorte da natureza. Então, isso faz com que, né? Um atraso maior ainda. Quer dizer, haja força, né? Haja força para uma sociedade se sustentar. O negro ficou mesmo ao léu. Não tinha força nenhuma. Bota léu nisso. Você chorou. Tomar um pouco a questão dos consultórios, sabe? Que, né, diante daquilo que você colocou assim, poxa, eu queria que o meu consultório tivesse agotado de negros, né? Eu estava pensando nessa questão de que
escola e tal. E quem são esses clientes negros que chegam ao consultório? Né? São exatamente as pessoas que tiveram a oportunidade, né, de estudar um pouco mais, né, chegar no terceiro grau, já ter um emprego, né, então as pessoas começam a querer saber, né, e esse saber aí é como se fosse boicotado, não é permitido saber, e é permitido dançar, jogar, fazer, trabalhar, pensar, né. Então assim, aí eu tenho entendido pessoas negras, né, e extremamente angustiadas, sabe, assim, com essa questão mesmo dessa diferença que está aí, né? Tem capacidade para tratar, bancar e tal, e a questão da inibição assim, é fortíssima, né? Não existe um lugar, né? Não tem acesso a um lugar, então isso vem muito forte, sabe? Isso se apresenta na vida, assim, muito forte, mesmo assim que seja, você tem uma estrutura embaixo disso, mas, né, e tem esse fator econômico, social, passando isso. Então vem com uma carga, sabe, muito então, assim, poucas pessoas têm acesso ao saber, né? Saber, conhecimento, da subjetividade. E é complicado também, quer dizer, não só às vezes a pessoa que chega com um terceiro grau, alguma coisa assim, às vezes não, né, eu me lembro de uma pessoa que eu atendo que ela não tem o segundo grau completo, ela trabalha numa empresa e tem um cargo na empresa que seria cargo para pessoas que têm segundo grau. E o chefe dela deu, entre aspas, a ela uma promoção. Ela quase pirou. Ela quase pirou. Ela tinha tudo que tinha direito. Ela tinha diarreia, ela tinha dor de cabeça, pânico. Ela ficou num ponto tal que ela estava quase tendo que ser medicada, porque ela não dormia. Né? E ela não suportava pensar na possibilidade de ter esse cargo, essa promoção. E assim, mas eu não tenho segundo grau, mas esse lugar não é para mim, mas o que meus colegas vão falar? Eu vou criar problema com toda a sessão. Né? Então, assim, uma coisa muito complicada, né? Quer dizer, esse pequeno progresso aí na vida dela. Outra coisa complicada são essas pessoas que vêm, né? São as pessoas negras que vêm com todo o discurso da militância pronto, esse discurso da inferioridade, da segregação, da questão social, política, econômica, histórica que deu a ele esse lugar marginalizado e que entendeu? Então ele fica nesse discurso e não faz nenhuma mudança. Isso é uma coisa complicada pra caramba, quer dizer, muitas vezes a pessoa prefere abandonar, né, análise, terapia, porque a romper com esse discurso da militância, né, a militância nesse sentido, digamos assim, negativo que eu estou colocando, né. Então isso é muito difícil, já perdi alguns com isso por causa disso, né, que não abandonava de forma alguma. A pessoa chega, olha, não dá para continuar aqui porque quando eu chego no meu grupo de discussão, não sei das quantas, as coisas são diferentes. Né? Então, assim, ficava uma coisa muito radical, de dificuldade muito grande, né? Uma impossibilidade de querer continuar trabalhando. E outra coisa que é o que eu tenho pensado muito, estou começando a trabalhar com isso já estou começando a conversar com algumas pessoas, a entrevistar pessoas, que eu estou fazendo um trabalho sobre neurose de fracasso. Que é um pouquinho esse primeiro caso que eu citei, né? Essa coisa das pessoas que não se permitem, ou uma vez adquirido, entre aspas, algum sucesso, elas não sustentam esse sucesso, e elas recuam e voltam para o lugar de origem. Né? E isso é uma coisa que a gente vê muito entre as pessoas negras. Tá? Então ela vai galgando, né, digamos assim,
a escadinha lá do sucesso, da ascensão social, né, e tal, lá, mas chega num ponto tal em que ela não dá conta, ela então sucumbe. E aí volta, perde tudo, chuta o balde, como diz o outro, sabe, dispara a beber, a usar droga, e se envolve com 1000 mulheres, com jogo, com sei lá o que e tal, e acaba perdendo tudo e volta para uma condição muito pior do que aquele estava de onde ele saiu. Né? Isso é uma coisa que tem me intrigado muito e pensado um pouco nisso, quer dizer, o que há de condicionante psíquico nisso aí, mas também o que há de um condicionante social. Né? Porque o discurso social é esse, né? Aquele lugar marginalizado. Né? Tipo assim, é curioso porque o lugar de negro na sociedade já é marcado. Né? Então, assim, eu acho muito legal porque eu sou confundido demais. Né? Acho muito legal assim, eu sou muito confundido. Então, se eu estou no elevador, eu sou confundido com assessorista. Né? Se eu estou numa portaria, eu sou o porteiro. Né? Quer dizer, então o meu lugar é sempre marcado. Né? E eu me lembro que uma vez, eu no elevador lá do prédio, do consultório, entrou uma senhora no prédio muito, né, cheia das coisas e tal, e ela não olhou para mim e tal, ela virou pra mim, falou assim, sexto. Continuei sem olhar para ela, sem falar nada e tal, parará. Aí ela, quando ela viu que o elevador estava subindo e tal, ela foi conferir o andar dela, não estava marcado, ela olhou para minha cara. Né? Eu continuei na minha, sem falar nada e tal, ela foi e apertou o sexto. Né? Então, assim, eu acho isso muito curioso, quer dizer, esse lugar já é marcado. Né? Se eu ficar parado na porta do restaurante esperando alguém, eu sou o maître, né? Isso eu faço boa noite. Entendeu? Não é exagero. Oi? Não foi exagerado. Você fala que isso não é exagero, não é? Situações não. Comuns. Você quer uma situação bem constrangedora que me acontece quase que... Agora não acontece diariamente porque eu não ando mais nas ruas, né? Assim, agora eu, né? Acendi socialmente, eu ando de carro, então eu não ando mais nas ruas. Mas quando eu andava na rua, a coisa mais comum de acontecer, eu estava andando numa rua, numa calçada, quando vinha uma mulher, tenha ela a idade que tivesse, né, e que ela me via, né, ela ia passar por mim, as providências que ela tomava, segurar na bolsa, ou segurar o celular, né, ou então, sabe, perceber se o relógio dela continuava no lugar, né? É sempre esse gesto. Tá? Eu achava estranho, porque assim, toda vez que eu passava por uma mulher, ela fazia isso, eu olhava para trás e via que ela andava 5, 10 metros de mim, ela soltava. Né? Isso não é paranoia, tenho certeza. Então, assim, quer dizer, tem época que a gente fica muito paranoico com essas situações todas, né? Isso é uma coisa de clínica, de consultório, de trabalhar muito nessa questão dessa paranoia, porque ela não é uma... isso existe mesmo, e a gente às vezes fica assim, esse cara tá doido, né? Não tô não. Acontece. Basta se você quiser ficar parado num lugar qualquer e observar, eu te mostro como é que isso acontece. Né? E eu ficava assim, gente, que doideira, né? Eu podia estar do jeito que fosse. Se eu tiver rasgado, sujo, se eu tiver de terno e gravata, sabe? As pessoas vão passar por mim, segurar na bolsa, segurar o celular, verificar se o relógio continua no lugar. Né? Se estiver no elevador, elas vão falar o andar que elas vão. Se estiver na porta do prédio, eu vou à noite ver que é um lugar assim assado, né? Aquela coisa toda. Né? No próprio consultório, eu acho essa situação é ótima. A pessoa liga, marca uma consulta, né? Uma entrevista, alguma coisa assim, ela não sabe quem vai estar lá. Né? Lembra aquele filme Adivinha Quem Vem para Jantar? Não sei se vocês já ouviram falar dele. Né? É um pouco aquilo, né? Aí a pessoa chega no que eu abro a porta e a gente leva um susto, assim, né? Tem um impacto, né? E tal, olha assim, será que é o secretário fulano, entendeu? Né? Olha assim, eu já vi gente que olha assim para ver se tem mais alguém e tal, se sou eu mesmo. Né? Eu acho muito curioso. E às vezes demoram muito a falar da questão racial. Né? É muito curioso isso. Ou então quando elas estão falando de alguém,
de algum preto, né? Porque aquela pessoa, a pessoa é meio escurinha, ela toma assim todo cuidado para falar, né? Como é que é essa pessoa ser? Como é que é ser meio escurinho? Eu castigo, né? Como é que é ser meio escurinho? Né? Você é escurinho, não é, né? Não, minha avó falava uma coisa que depois de 6 horas é noite. Então, assim, como é que é meio escurinho, né? Escurinho não é, preto não é, né? E tal. E qual o problema de chamar alguém de preto, né? Como se isso fosse uma coisa pejorativa, assim, né? No Brasil tem esse pudor, né? Não se fala, não se pode falar. Né? Morenia. Eu sou moreno até das minhas certidões de nascimento. Né? Então, assim, umas coisas engraçadas. Uma cliente uma vez falou comigo isso, eu sempre falo esse negócio, né? Estava sentada assim diante de mim e ela vivendo uma situação complicada e estava assim, porque está tudo preto na minha frente. E eu falei está tudo preto na sua frente. Ela olhou assim, levou um susto, quer dizer, umas coisas que batem, sabe, assim, né? A pessoa se vê, às vezes, falando umas coisas e tal, ela não pensou a respeito disso. Ou então começa a resgatar aquela pessoa da família, sabe aquela tia que todo mundo deixou de lado, que casou com o negão e sujou a família toda, né? Porque o sentimento é esse, né, que as pessoas têm, né? Mas não fala, né? Então, assim, aí começa a aparecer esses casos, sabe? É muito interessante isso. É aquela coisa do recalque que o Joel Rufino fala, né? Negritude é o grande recalque brasileiro, é mesmo. Né? É mesmo. Essa frase dele eu acho super feliz. Porque é isso. Também aparecem umas coisas desse tipo, né? Olha, você vê que quando estão perto de você, quando você é amigo, isso acontece muito comigo e com os meus amigos. Né? Primeiro teve um movimento de me colocar num lugar diferente dos negros em geral. Afinal, eu era amigo deles. Né? Então, olha, esse aqui é o Zé Thiago, né? Na época, vamos supor assim, uns anos atrás, ele estudou psicologia, sabe? Ele faz isso assado, o pai dele não sei o que lá, então se dava uma ficha completa e tal, então justificava. Né, porque eu era estudante de psicologia, depois eu era psicólogo, então assim, tinha todo o álibi para estar em qualquer lugar. Né? Aí, eu perdi porque eu estou falando isso. A situação mesmo, vai a situação. Estava dando exemplo, esqueci de ver. Seus amigos. Buscar os seus amigos. Com seus amigos. Tá, lembrei, peguei o... E aí depois teve uma época que era assim, teve uma época não, ainda tem isso de vez em quando, que é buscar na família algum traço que nos aproxime, né? Uma coisa de uma aproximação aí, né? Olha, sabe que eu tive uma bisavó que casou com um sujeito mulato? Sabe, assim, aí começa a buscar não sei aonde, né, e tal, para lá, e isso nos aproxima, né? Mas não precisa falar que esses amigos são brancos, né? Então, assim, aí ficava uma coisa muito assim. Né? E com as pessoas negras ficava muito um silêncio. Sabe, um silêncio. Não se fala. É algo que a gente já sabe. Entendeu? E isso foi me incomodando horrores. Tinha um amigo da faculdade, ele não era contemporâneo meu, mas eu vim a ter contato com ele no final do curso, ele já era bem mais adiantado. Um sujeito negro, muito bonito, que era homossexual, e uma vez quando ele me ouviu falar sobre essa questão, né, eu estava começando a mexer com isso, a gente conversando a respeito disso, ele virou e falou assim, olha, eu sempre achei que eu fui discriminado por ser homossexual. Né? E eu falei assim, olha, que engraçado, porque se você não me falasse que você era homossexual, eu nunca saberia. Entendeu? Assim, não é uma pessoa que a gente classificaria, sei lá, como homossexual. Né? E, no entanto, ele sempre achou que era discriminado por ser homossexual. Ele nunca pensou que ele pudesse ter sido discriminado porque ele era negro. Sabe? Então, assim, coisa interessante, né? Quer dizer, quando você conseguir encontrar algum, né, na escola, por exemplo, que era um ambiente acadêmico onde eu mais vivi, né, assim, intensamente essa questão, né, as pessoas não falavam. Não falavam, era impressionante. Ninguém tocava no assunto, era um silêncio a respeito disso.
né? Eu fui fazer um mestrado e era complicado, porque assim, quem é que vai te orientar? Entendeu? A minha dissertação foi a primeira naquele departamento de psicologia a falar da questão racial. Né? Não tinha ninguém para me orientar. Mas como é que vai trabalhar isso? Como é que trabalha isso? Né? Eu falei assim, não sei, vou descobrir. Entendeu? Eu achava isso assim, era como se fosse colocando uns impedimentos, também umas barreiras, né? Como eu já conhecia essa decisão, não quero nem saber, você vai comprar essa briga comigo. Né? Você vai me orientar. Eu olhei para mim, acabou. Então tá. Eu não tinha ideia do que seria, ela também não tinha muita. Apesar dela pesquisar um pouco o assunto, mas o negócio dela para as mulheres, ela é uma feminista. Né? Com os psicanalistas, então, ela disse, não vou nem conversar. Esses não sabem nada. Não sabiam mesmo, não. Não sabiam, não sabem. Né? Sai um texto na Reverso, por exemplo, as pessoas ficam lá totalmente, sabe, chocadas, assim, olha, isso existe, isso é assim, entendeu? Que bom que você falou disso, né? Eu acho assim, aquilo estranho, assim, engraçado, as pessoas falam de tantos assuntos, por que elas também não falam disso? Nada impede. Tiago, eu estou aqui, né, com uma pergunta na cabeça. Pois é. Porque Por que até não lá fala? não incomoda, né? Por que não fala? Bom, aí. Não é? Se eu não conheço, por que não fala? Por que não pergunta? Não é assim que a gente faz? Né? Sexualidade infantil da gente não tem que ser sublimada de alguma forma? Né? Tal, perguntada. Né? Mas eu estou aqui, eu acho que está no ponto que eu, desde que eu sentei, que estou pensando assim, será que existe uma peculiaridade da psicoterapia do negro? Estou com isso aqui o tempo inteiro na cabeça, chegou eu pensando assim, será então que a gente não faz uma coisa assim? A gente chama isso tudo, toda essa dinâmica, o campo da identidade, por exemplo, seria fácil discutir, né? O nosso arsenal está mais ou menos por aí, né? E a gente vai mandando ficha, como diz o pessoal, identidade e tal, não sei o quê. E põe ali nos nossos esquemas, né? E eu fico pensando, será que talvez então a peculiaridade seria assim, chega uma hora que talvez você fale assim, olha, você realmente é negro, né? Que coisa, eu não sei como é que é não, como é que é? Estou ficar perguntando, né? Se talvez não seria isso a peculiaridade. O cara te falar de uma história bem diferente da sua. Não diferente assim, não ficando da identidade, que essa é igual. Essa, tanto faz, qualquer um. Mas uma outra história completamente maluca. Né? Maluca assim, no sentido que você não tem nenhum parâmetro dela. Talvez fosse a peculiaridade, talvez. Você perguntou e respondeu. Mas no final que você falou, eu... Porque é curioso isso, né? Assim, eu me lembro que quando eu comecei, né, a clínica e tal, eu tinha uma cliente mulher, assim, que tinha uma posição numa empresa uma posição muito boa numa empresa e tudo mais, e ela tinha um cargo de atendimento superior, aquela coisa toda. E ela, com aquela coisa dela na empresa, aquela dificuldade, como é que é lidar com aquelas pessoas todas e tal, parará. Até que um dia eu me dei conta disso. Né? Eu virei e falei assim, gente, é uma mulher que está no meio de um bando de homens. Eu jamais saberia, eu não sei o que é ser mulher, né? Não sei. Nunca fui mulher no bando de homem também, entendeu? E eu perguntei, eu falei para ela e falei, escuta, tem outra mulher além de você lá? Sabe, assim, o que isso abriu, sabe, para a gente poder pensar a questão, foi uma coisa impressionante. Né? Porque ela começou a falar disso. É uma mulher, ela é uma engenheira, né? Tem que falar, situação no meio de engenheiros. Poxa, essa mulher estava sofrendo horrores, sabe? Né? Mas se eu continuasse a pensar, assim, sabe, esse discursozinho dela, esse masoquismozinho e não sei o que lá mais, para lá, provavelmente não saía do lugar, não. Eu ia ficar achando que era questão dela como sujeito. Tinha uma questão ali social, digamos assim, sabe, mais ampla do que o que ela estava, do que eu poderia pensar individualmente, né? Uma questão que diz respeito à situação da mulher, né, numa sociedade machista mesmo. Né? Você está diante de um sujeito negro, se eu pegar amanhã, se eu tiver um cliente, por exemplo, paraplégico, eu não sei o que é isso. Né? Eu não sei o que é, por exemplo. Eu acho que
a gente pode pensar o seguinte: o sujeito se constitui de uma forma, né, entre aspas, igual, né? A forma de constituição se dá da mesma forma para todo mundo, né? Agora, nesse processo aí tem peculiaridades, sabe? Eu acho que ser mulher, ser negro, ser homem, ser homossexual, ser paraplégico, ser criança, ser adolescente, ser velho, marca um lugar diferente na sociedade. E isso, para mim, na minha cabeça, marca também um lugar diferente no psiquismo. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. Você colocou uma coisa onde da sua fala, que eu senti também, hoje é um marco na psicologia, talvez, de Belo Horizonte, de Minas, do país, né? E o que você acha dessa abertura desse espaço? O que pode ser feito com isso? Sabe que eu sou uma pessoa muito ambiciosa, né? Uhum. Como diz o Caetano mesmo, eu sempre quis muito, mesmo parecendo ser modesto, né? Modesto não tem nada. E eu queria fazer um grande evento. A minha ideia era essa, fazer uma coisa para arrebentar a boca do balão. Mas não foi possível por falta de tempo, por atraso na correspondência. O CRP só me deu uma resposta há pouco tempo atrás, aí já não teria mais tempo hábil para fazer isso. Eu queria fazer um evento da psicologia desracial. Eu não estaria sozinho aqui, não. Isso não era previsto eu estar aqui sozinho, não. Eu ia ter uma mesa, quer dizer, eu sei várias mesas com várias pessoas, mas não tive tempo hábil de preparar isso, né? Eu fico vendo, por exemplo, falar das minhas praias, que são tão pequenininhas, mas é o que eu tenho, né? Por exemplo, no mestrado em psicologia da UFMG, a minha dissertação foi a primeira, foi pioneira para tratar desse assunto, mas não é mais a única, né? Já houveram pessoas que a partir disso já, procuraram e já tem trabalhos sendo feitos, né? O Rubens está fazendo, a Emília está fazendo, tem uma moça do Mato Grosso, que eu não sei o nome dela agora para lembrar, que está fazendo. Então, assim, entendeu? Começa a haver um movimento nesse sentido de uma produção acadêmica sobre isso. Falar de produção acadêmica parece uma coisa assim meio chata, pequeno burguesa, classista, mas é uma praia que a gente tem, né? Eu pelo menos tenho, tá? E que eu acho que é importante fazer e continuar fazendo, quer dizer, abrir esse caminho numa via acadêmica. Acho que a produção é muito, né, é muito próprio da história dos negros, a tradição oral, né? Mas o que a gente vê na história da humanidade toda é que todas as culturas aí de tradição oral, elas são muito facilmente exterminadas, né? São muito facilmente exterminadas. Então a gente vê que para a gente sobreviver a essa loucura, a gente tem que ter registro, não só um registro oral, né? Porque se você mata os velhos, o que sobra, né? A gente está vendo isso com os índios brasileiros. Então, esse processo de genocídio louco com os índios, o que está ficando da cultura, da tradição? Quer dizer, tem que ter produção, né? Então a gente tem que deixar aí documentos, sabe, relatos, trabalhos, para a gente poder pensar, né, para a gente poder avançar nesse sentido. Acho que, sei lá, eu estou fazendo um punhado de coisa, mas eu queria fazer sozinho também, não? Isso é uma coisa, essa solidão é uma coisa muito complicada, né? Você fica às vezes muito sozinho, quer dizer, como eu não sou engajado em nenhum movimento, já falei isso, as instituições que poderiam me dar algum apoio são a instituição onde eu trabalho, dou aula na Newton Paiva, né? E estou conseguindo, através dela, um financiamento da publicação desse livro, desse texto, dessa dissertação, né? Acho que é importante, mesmo que ela já está assim, né? Depois de tanto tempo, já está com tanto erro, com tanta coisa que já está fora, assim, nossa, como é que eu pensei essa bobagem, assim e tal. Mas é o registro que eu tenho, assim e tal, então acho que vale a pena. Isso vai sair datado, né? Mesmo, não tem problema, né? E partir para umas coisas, sabe? Acho que é colocar isso na rua, na praça, né? O famoso fórum, né? Colocar isso na rua, na praça, para discutir a questão, abrir cada vez mais esse tipo de debate, esse tipo de discussão. Eu acho isso importante. Acho legal a gente, aquilo que eu falei da visibilidade, sabe? Criar visibilidade.
Lembra que tinha aquele negócio do Cazuza Brasil, mostra a tua cara? Acho que a gente tem que mostrar a cara da gente. Se não mostrar, ninguém vai ver. Boa vontade em enxergar, não tem não. A gente tem que mostrar. Aquela hora que eu falei aquela questão do porquê eu acho que é um caminho, né? Não sei se é uma pergunta, tá? Você acredita nesse caminho de mercado ou não? Porque a gente está falando do viés acadêmico, né? Mas eu vejo muito essa questão do mercado como uma solução. Né? Mas sem dúvida. Eu sinto assim que é a forma pragmática das coisas acontecerem. Né? Sem dúvida. Porque eu acho que o alcance acadêmico ele é menor e muito mais lento do que, por exemplo, numa questão, numa faixa étnica como a nossa, né? Esse tipo de discussão que aqui está rolando, isso vai demorar 20 anos talvez para chegar a uma pessoa que tem primário. Né? Quer dizer, hoje não demora porque tem toda essa parafernália de comunicação, mas o normal é isso, até que a linguagem, o entendimento, né, se faça presente, ele demora muito tempo. E a questão também é que atualmente a sociedade é completamente voltada para o consumo e para a mídia, né? É o nosso quarto poder, né? A mídia é o quarto poder. A mídia tem a capacidade de transformar, né, um sujeito lá, né, num shopping em São Paulo numa manchete de uma semana. Sim. Por exemplo. Né? Enquanto sem terra estão lá em cima na Afonso Pena, lá ninguém nem tocou no assunto. Né? Quer dizer, deixar pessoas morrerem, né, assim, 300 no campo diariamente é muito menos grave do que matar 3 no shopping. Não estou com isso dizendo, pelo amor de Deus, tá, que o cara não fez uma coisa bárbara, não. Tá? Mas estou falando o seguinte, o que fizeram com aquele rapaz, né, que até eu não conheço muito da história, não li muito, mas até onde sei parece que é um doente mental, né, uma pessoa que estava com alguns problemas, uso de droga e tudo mais. Mas assim, aquele delegadozinho se apropriando daquele caso para fazer carreira, simular lá, vamos fazer como é que chama aquele negócio para simulação, né? E convidar toda a imprensa. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Você vai simular um crime que foi acontecer, você vai chamar a imprensa toda. Estava todo mundo presente. Foi um show. Sabe, foi um show, quer dizer, esse poder que a mídia tem mesmo de transformar alguma coisa, né? Sei lá, o maior sucesso editorial dos últimos tempos no Brasil, né, foi a Raça Brasil. Não tem a menor dúvida que a revista, né, o Haroldo pensava numa tiragem de 40 mil exemplares na primeira vez, né, que ia ser assim, uma novidade, e a partir daí fica uma revistinha de 15, 20, né, e tal. E não, foram, né, 400 mil exemplares da primeira edição dela. E a partir daí a média veio caindo, mas deve se manter hoje em torno de 50, 70, o que dá uma média muito boa para uma revista. Né? Você multiplica isso aí por 10, que é o que eles fazem com uma revista, uma tiragem, né? É muita gente que lê essa revista, mesmo sendo ela uma bobagem. Tá? Eu acho... Os aspectos. Sabe, acho muito legal que tenha, já comprei várias, já li várias e tal, mas eu acho assim, né, uma revista dirigida para a classe média, negra, alienadinha, né, consumista. Não tem nada de muito interessante, muito politizado lá não, né? Classe média mesmo que está preocupada com o cremezinho do cabelo, entendeu? Essas coisas. A última moda que a Fórum fez, que tem um motivozinho étnico que eu possa usar naquela festa chique, né? É bem por aí. Mas essa crítica não é para destruir a revista de forma alguma, só, né? A gente não pode ficar também... eu tenho medo dessas coisas de ficar adorando, só porque é de preto tem que ficar, sabe, fazendo elogio da raça, né? Isso é complicado. Porque aí você fica sem parâmetro nenhum de comparação, de crítica, né? Só porque é preto, então assim, sabe, o cara é bom. Só porque é isso, entendeu? Não é. Né? Grupo de pagode, tem raros grupos que são bons, que prestam, não é só porque tem preto, não. Entendeu? Que eles fazem uma contribuição legal, fazem, mas que, né? O rap, sei lá como chama. Entendeu? Tem lá uns grupos que são interessantes, mas tem a maior parte não é. Entendeu? Se eles estão servindo para dar um negro, né, isso que eu falei, trilhar um outro caminho, ótimo. Acho maravilha. Mas você não pode ficar assim, sabe?
aplaudindo só por isso. Isso é uma coisa complicada, também o pessoal está se mexendo já. Nossa, às vezes, né? Porque eu estou fazendo uma coisa, né, você perguntou o que a gente pode fazer. Eu fiquei muito preocupado, por exemplo, de uma vez ter feito uma dissertação a respeito de um tema, de tirar ela da poeira, das prateleiras empoeiradas da biblioteca. Fazer o que com isso? Né? A gente faz uma dissertação e ela morre lá na prateleira da biblioteca. Aí eu falei assim, publicar essa dissertação, tá, uma coisa. Mas isso é pouco, porque livro também dá acesso a pouca gente. Aí eu falei assim, aí eu juntei com um povo doido, né, que às vezes você acha uns doidos, que a gente está escrevendo uma peça de teatro com os personagens dessa dissertação. Né? Isso já está sendo feito, a gente está escrevendo a 6 mãos. Né? Então vamos lá, você perguntou sempre por isso. A gente então está escrevendo e deve sair ano que vem. A gente já tá, a ideia é de escrever e montar no ano que vem. Quer dizer, você tem a capacidade de levar isso a vários lugares, né? Discutir essa questão em espaços mais abertos, que vão pessoas variadas, porque esse tipo de coisa também, palestra e tal, acadêmica, às vezes fica muito restrita a um público, né, que vem ao Conselho Regional de Psicologia. Né? Acredito que a maioria aqui é psicólogo, estudante de psicologia ou de áreas afins. Né? Então você tem que arrumar também, eu fico preocupado com isso, de ter um canal que você possa falar com a população, em geral, né, a população que está sofrendo esse tipo de coisa, que possa sofrer, que não tem como falar, e de propiciar um debate a partir de situações ali concretas. Isso é muito legal. Acho que o teatro é uma coisa muito legal nesse sentido, que propicia, né, uma coisa meio catártica e tal. Né? A arte em geral. Mas, deixa eu só fazer uma complementação do que eu estou perguntando, no sentido assim, eu não trabalho com clínica, mas eu senti que existe um anseio muito grande de espaço de discussão. Né? Eu acho que, como eu estou te perguntando assim, de acordo com essa oportunidade, né, que agora se colocou, né, a coisa que se construiu, ou melhor, que você construiu, né, digamos assim, né? Você não acha que seria uma coisa interessante haver esse espaço de articulação entre as pessoas que trabalham, especialmente com a questão? Entendeu? Entendi. Eu já tive uma vez um grupo que a gente começou a trabalhar nesse sentido. Eu, a Wanda, Adelino, Cristina, Leão, a gente começou a trabalhar um pouco isso. A gente se juntava para discutir essa questão, a questão racial e as vicissitudes, digamos assim, dessa questão na clínica. Tá? Mas é difícil conseguir as pessoas. Entendeu? É curioso isso. Por exemplo, no meu grupo eu tive uma dificuldade grande, que era uma questão teórica. Tinham pessoas da psicanálise, tinham pessoas que eram sistêmicas, sabe, aquela bagunça. E aí, quando você falava da tal da castração, era um pau só, quando você falava, entendeu? Então, assim, aí começou a ter uns problemas intergrupais, né? Intragrupais, assim, ficou uma coisa insuportável. Que é muito, uma loucura. Aliás, a gente sabe, basta instituir para começar o pau a quebrar, né? Entendeu? Que foi a mesma coisa que eu senti nos grupos que eu participei. Né? Porque se você podia ver, tinha lá sociólogo, antropólogo, né, historiador e eu. Pra quê, né? Quando eu falava, entendeu? Eu fiz em julho um curso da Fundação MacArthur, que foi lá na Universidade Cândido Mendes do Rio. 3 semanas, eram 20 pessoas, nós éramos 2 psi. Eu, que trabalho com clínica e tal, e a Luciene, que ela é psicóloga, mas trabalha na área organizacional. Ela trabalha no hospital da UFRJ, Hospital das Clínicas da UFRJ. Né? Então ela trabalha, fazendo um trabalho de treinamento, aquelas coisas. E tal. Mas assim, o que eu apanhei nesse grupo de pessoas porque eu trazia esse discurso da diferença, né? E só para fechar mesmo, que eu estou vendo que eu estou falando demais. Porque assim, a gente está percebendo atualmente que o racismo está se tornando cada dia mais sutil. Né? No Brasil, então, nem se fala. Né? Tipo assim, situações de um racismo explícito no Brasil, elas não são muito bem vistas. Essa questão da cordialidade, ela nem perpassa. Então, ela vai ficando cada dia mais sutil. Né? Então, se você liga, por exemplo, uma televisão e não vê nenhum negro,
pega mal, né? Então você coloca, mas você coloca o que eu falei, não é que lugar que se coloca. Então você vai contemplando assim algumas reivindicações, mas sempre reservando um pouco esse lugar e tal. E eu fico muito preocupado com isso, porque essa sutileza, essa sutileza não apaga a diferença, não. Tá? Nem sei se a diferença é para ser apagada, pelo menos a diferença social deveria, né? Pelo menos ser minimizada ao máximo. Né? Me incomoda muito essa desigualdade tão grande. Não precisa ser para acabar, mas a diferença social podia ser minimizada. Né? As pessoas terem acesso às coisas de uma forma mais tranquila. Mas, não sei, vamos ver o que nos aguarda aí. O ano 2000 está chegando, está vendo? A gente vai virar mais um milênio, mais um século. Quem sabe nossos filhos. Nessa fase eu não gosto também não, né? Quem sabe nossos filhos. Não, eu quero para mim. Quero hoje, quero agora. Alguém quer falar mais alguma coisa? Todo mundo estourado. Então tá. Obrigado por vocês terem vindo.